Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, do Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e demais convidados. E hoje nós temos um tema bem polêmico. Nesses 2 meses nós vamos fazer algumas lives, em especial com foco na política. E o tema de hoje é o delicado: em quem é que você vai votar? Né? Você vai votar em quem mesmo? Né? É muito curioso um fato onde boa parte das pessoas, né, que até professam determinadas ideologias, desconhece de um jeito total quem é seu candidato. Fala até que eu vou votar no candidato do meu primo, da avó, eu gosto da camisa que ele veste, escambau A4, mas você pergunta, você conhece esse cara? E, invariavelmente, a gente pode chegar até numa cifra aí, está valendo alguns dados do TRE, de pesquisas feitas aí anteriormente, onde quase 60% das pessoas desconhece plano de governo do candidato, quem que ele é, né, qual que é a ideologia que ele professa, tá? Por que que ele está na política, né, ele vem da onde, qual que é o plano de governo dessa pessoa, tá? E é curioso, né? Porque de repente o voto vira um cheque em branco assinado. E você dá para a pessoa e fala, ó, preencha aí com o que você quiser. É lindo isso, né, gente? Ah, pode preencher à vontade aí, divirta-se com a minha cara. Né? Eu acho isso fenomenal na atual conjuntura política da nossa realidade mundial. Né? Porque acho que isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. Né? E para nossa live de hoje, né, nós convidamos professor de História, né, José Pereira. Bem-vindo, professor. Obrigado. Maravilha. Professor José Elias, bem-vindo, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, Jorge. É uma satisfação estar com vocês aqui, amigos de bancada, participando desse bate-papo nesse canal, que eu tenho certeza que é um canal bastante promissor e esse tema é muito legal. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Né? Nosso querido Léo Tondato, professor Léo Tondato, bem-vindo. Obrigado, meu. Mas votar, eu ia votar nele porque eu tinha achado bonita a gravata, não é assim, não? Rapaz, não faz isso. Não. O presidente Fernando Collor de Mello teve um voto esmagador, porque ele era boa pinta, gente. O pessoal gostava, achava ele bonitinho. Gostava do cortezinho de cabelo dele, das camisetas que ele punha para correr no parquinho. E ano que virou, né? Isso é muito complicado, né, gente? Por quê? Eu vou começar jogando aqui, brincando com cada um dos três, passando a bola, né? Começar com o nosso professor de história. Professor, será que a gente pode. Por que será? Será que isso é herança do nosso colonialismo? O rei mandou, você vota, é o voto de curral. O que acontece que o pessoal não quer se informar sobre quem que é essa pessoa em que você vai votar? Professor de História aqui, no caso, sou eu. Sim! Então, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Cumprimentar os colegas, o Jorge, agradecer aí pelo convite, cumprimentar meu colega José Elias, e ao colega também, fugiu aqui da tela, do Instituto Almaçã, é isso? Isso, professor Leoton Dato. Isso. Professor Léo, né? Ah, e aí, eu acho que historicamente a gente tem uma dificuldade, né, de lidar com essa coisa do que é público. A gente tem uma certa faz uma confusão do público e do privado, né, no Brasil. Acho que não é só no Brasil, né, mas enfim, eu penso que há
devido a todo o nosso processo histórico, há uma descrença muito grande, né, em relação ao modelo de democracia que foi se construindo, e ainda mais porque nós temos uma história a nossa história democrática, ela é de uma democracia muito frágil, né? Ela é uma história muito permeada por processos de governos autoritários, né? De governos autoritários. Se a gente coloca só ali do momento da inauguração da República para cá, né? A gente vai perceber que, quer dizer, a República é inaugurada pelos militares, para começo de conversa, né? E aí depois a gente vem toda ali a República do Coronelismo, né, do café com leite e tal, né, onde o voto, onde mulher não votava, onde analfabetos não votavam, onde havia toda ali né, quer dizer, uma dificuldade, né, que fazia com que a maior parte da população, na verdade, não tinha acesso ao voto, né. Então, isso parece que historicamente vai criando uma dificuldade com que as pessoas. Que faz com que as pessoas não deem tanta credibilidade, né, ao papel, à importância que tem o voto, né? E aí a gente chega ao final do século XX, depois de ter passado por outras tantas ditaduras, como a ditadura Vargas, né, e a ditadura civil-militar de 64 a 85, né? Ou seja, na verdade, nós passamos muito mais por períodos autoritários do que por períodos de abertura, né? Ao longo aí do século XX, né? Então, nós não nos acostumamos com o período, com a vida democrática, né? Me parece que não nos acostumamos, né? E ao longo do tempo, me parece que foi se acostumando a dar pouca importância, né? A dar pouca importância ao valor do voto, né? De modo que essa coisa aí que o Jorge já mencionou, dos currais eleitorais e tal, né? Que se tinha lá na época do coronelismo, ele vai adquirindo novas roupagens ao longo do processo histórico, né? E até hoje está posto, né? Na verdade, né? Então, a gente tem aí diversas formas de cooptação do voto, né? Desde troca de favores, troca por cargos, etc., até a compra mesmo no dia anterior, ali na boca de urna e tal, né? Então, eu acho que existem as mais diversas formas, né? Que as elites políticas vêm praticando para descredibilizar o processo, né, democrático ao longo da nossa história, né? E eu diria que, por último, né, para a gente ter chegado nesse momento que nós chegamos agora, né, que acho que é a maior crise dos últimos anos que a gente tem enfrentado, eu acho que tem a ver com a própria crise do modelo neoliberal, né? Que é, na verdade, uma avalanche, né? Que vem pegando muitos países no mundo todo, né? A descrença das populações, né? Nos países, praticamente, né? Em todos os lugares do mundo com o modelo neoliberal, a gente tem percebido, né? Se a gente olha, por exemplo, para países como a Colômbia, por exemplo, né? O que aconteceu na Colômbia agora é muito, digamos assim, expressivo para ajudar a gente a entender um pouco isso, né? Dois partidos. Maravilha, professor, né? Muito bom. Deixa eu escutar um pouquinho, vou pedir para o professor José aguardar um minutinho, deixa eu escutar um pouquinho o Léo Tondato. Léo, e aí? Eu acho muito curioso esse fenômeno, né? A gente tem aí todo o cenário político histórico, né? Mas tem uma coisa muito de auto-boicote, né? De repente, sabe, a galera chega na porta da zona eleitoral, olha no chão assim, tem uma pilha de papel, faz unité lá, pega primeiro o papelzinho, vai lá e vota. Aí você fala, cara, como é que isso vai dar certo de existir uma representatividade em cima, né,
do desconhecido. Que auto-boicote é esse, professor Leoton Dato? Pois é, difícil. Que inconsciência é essa, né, Jorge? Eu acho O que... que é pior? É votar desse jeito ou dirigir embriagado, né? Eu tenho dúvidas às vezes, né? Casar depois de um porre, né, cara? Você fala, você é o grande ajuda, né? O cara tá travado assim, não sabe nem o rumo da porta, né? Você é o grande amor da minha vida, né? Vai dar ruim, né? vai dar ruim. E é engraçado, vai dar ruim e a pessoa sabe que vai dar ruim, mas ela escolhe, né? Esse vai dar ruim. Fiquei pensando um pouco, a fala do professor Josué me fez lembrar um pouco, será que isso não tem a ver também com esse nosso tal famoso complexo cultural? Né? Nós, enquanto um povo, né? Subservientes ao El Rei. Exato, nós, enquanto um povo puer, então aí você não, né, puer, tipo sentimento, você não se aproxima das questões do pensamento, ou seja, uma reflexão, né, introvertida, né, que se pense, aí vai se buscar quem é o candidato, quais são as propostas, o que melhor me oferta, né? Como é que E ele aí, se posiciona nos debates, né? Quais que são as propostas dele? exato. E aí esse lugar pueril, um tanto quanto trickster, faz a gente pegar o papelzinho no chão e votar porque tá mais colorido o panfleto, né? Eita, que isso é pesado. Você está falando que então muito eleitor aí é infantilizado. Pois é. Pois é, eu acho que, espero que nessa eleição o cenário possa mudar um pouco, mas ainda tem uma questão que nos permeia, às vezes até de uma forma mais sombria, desse por fazer essas traquinagens, né, desse trickster fazer essas traquinagens aí conosco, né, e aí, por uma falta de conscientização também, né, lembro que a gente até conversou em uma outra live, mas espera aí, eu preciso perder a minha alegria para ser civilizado, né? E isso me é aproximado, então eu entro justamente nesses enganos, nesses grandes boicotes aí, né? E depois eu reclamo porque tá ruim, porque tá difícil, mas espera aí, eu não sou responsável por aquilo? Sim, sim. Aí você me abriu uma janela que é interessante a gente pensar juntos aqui, que é o tal do famigerado voto de protesto, né? Que elegeu umas 3 ou 4 vezes Maluf em São Paulo, que virou uma lenda, né? Um folclore mítico aí, pior do que Saci Pererê, né? Aqui em Goiânia, há pouco tempo atrás, teve o Nego Jobs, né? Tem muita gente aí que o Tiririca, né? Teve gente que voltou consciente até em quem que estava voltando, porque ele ia mexer até em alguma coisa da legislação do artista de rua, fez até algumas coisas interessantes aí, mas o grosso que votou nele foi tudo, sabe, eu tô a fim de zoar mesmo, né? Vamos embora botar a casinha para baixo, fogo no parquinho, vamos, né? Bora bagunçar, né? E a gente já viu aí personagens, né? Cacareco, Macaco Tião, teve personagens aí, né? O zoológico trazia um bicho novo, virava, né? Quando o voto era escrito, né? Que não era o voto eletrônico perdeu um pouco dessa graça, que você não pode fazer essas bobagens no voto, né? Mas o pessoal protestava assim, vamos voltar no Macaco Tião, né? Vamos voltar no Cacareco, né? Acho que o Cacareco, salvo erro, era um crocodilo do zoológico, né? Eu não lembro bem o que era, né? Mas teve também essas molecagens aí, né? Que é o outro lado desse lado que você está falando aí do moleque rebelde, né? Que de repente vamos protestar, né? Eu voto em protesto, né? Deixa eu escutar um pouquinho, professor, né? Nosso doutor em sociologia, professor José. Então, essa questão do voto né, é um tema bem abrangente e ano eleitoral agora é um ano que a gente para refletir sobre o peso efetivo do voto individual, tá?
Primeira coisa, porque a gente tem que lembrar que o sistema brasileiro, sabe, Jorge, é um sistema que ele é um sistema de lista aberta, tá? Ou seja, para cargos proporcionais, por exemplo, quando a gente vai votar em alguém, nós precisamos escolher o candidato através do nome dele, né? E isso tem muita relação com a fragilidade da nossa estrutura partidária. Tá? Nós temos hoje 36 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O multipartidarismo voltou em 1980, ok? Mas de lá para cá, desde a redemocratização que se efetivou em 1985, o brasileiro ele tem muito pouca identificação com os partidos políticos. Esse é o primeiro ponto. Eu falo identificação programática, ok? Porque nós historicamente temos no Brasil poucos partidos orgânicos. A grande maioria dos partidos políticos do Brasil são partidos fisiológicos. São partidos que não têm uma aplicação de fato no seu cotidiano de atuação e articulação partidária do seu programa, dos seus objetivos. Nós temos muitos partidos que na literatura da ciência política nós chamamos de partidos catch-all, né? Partidos de aluguel, né? Partidos de quadros. Esse é um ponto. Isso enfraquece muito o nosso sistema eleitoral. Isso dificulta as pessoas a votar. Por quê? Porque o voto acaba sendo um voto personalista. Quando você vai na escola, no colégio eleitoral, tem aquela lista de candidatos para você votar, né? O ideal seria a gente ter um sistema de lista mais fechada, para poder efetivamente dar mais força para os partidos políticos, para que eles se organizassem e as pessoas escolhessem o programa do partido. Só que isso não acontece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sim, o professor José falou muito bem, que a participação política no Brasil ela é muito atrelada institucionalmente com a ideia de você votar. Quando, na verdade, a gente tem também outras ferramentas e outros caminhos de participação política. Esse é o ponto central. Mas mesmo o voto no Brasil, ele é um voto ainda muito angariado, muito calcificado em duas frentes. O voto randômico e o voto estratégico. O voto randômico é aquele que você vota sem conhecer muito o programa da pessoa, você vota mais na pessoa mesmo, né? A pessoa é simpática, é carismática, é gente boa, é meu vizinho, é meu amigo, etc e tal. Esse voto você vota à mercê de qualquer identificação da característica pessoal. E o voto estratégico é um voto muitas vezes de rejeição ou um voto de protesto. A eleição de 2018 foi claramente muito consolidada nesses dois perfis de voto. O voto anti, por exemplo, PT. Bolsonaro ele foi eleito de maneira até assim, surpreendente, né? Um político do baixo clero, um político que quase nunca conseguiu aprovar nada, um político que ele sempre foi muito escrachado no Congresso, ele foi eleito muito sobre essa égide do voto de protesto, tá? Então, assim, o brasileiro ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para amadurecer o que a gente chama de cultura cívica da participação. Está lá no Putman, né? Ele tem um trabalho muito bom sobre isso. Maravilha, professor. E me chama a atenção dentro disso que a gente está conversando. Exato. Existem grupos que eles estão remando contra os preceitos democráticos. Então você vê uma onda conservadora, ditatorial avançando muito no mundo e isso preocupa muita gente, viu, Jorge? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, professor José. É curioso, né? Uma questão aqui que eu queria puxar para a gente refletir, que a gente vem percebendo, a partir da década de 90, um avanço gigantesco numa área estratégica aqui sobre essa questão da política, que é o marketing. Só que, ao mesmo tempo, é curioso, né? Porque quando você abre lá, começa o horário eleitoral, que essa pocilga vai começar agora, começa agora em agosto, né? Aí eu gosto às vezes de assistir, porque eu acho mais divertido do que assistir o Pânico ou outro programa de humor aí, sabe? Eu gosto de assistir também, eu me divirto assistindo aquilo, cara. Impressionante, eu sempre gostei. Tem figuras ali muito engraçadas, mas tem uma coisa também que eu acho, eu tenho hora que eu fico de cabelo em pé, porque o marketing político, ele standardizou de um jeito, cara, que sai todo mundo com a mesma cara, o mesmo discurso. Pela família brasileira! Né? Aí você vê 50 pessoas falando a mesma coisa e fala, cara, como é que eu diferencio uma pessoa da outra? Porque você não vê tempo para a pessoa poder expressar de verdade suas ideias, né? Ela já chega lá, o cara fala, você tem que sorrir assim, você tem que olhar assado, você tem que fazer de tal forma. Ou seja, a gente tem uma política totalmente desumanizada.
onde o indivíduo não pode se expressar. Ele tem, o marqueteiro se expressa por ele, eu acho isso uma tragédia, né? Até porque a gente vê aí que a política hoje, né? Vai ter uma vaga no Senado e quantos candidatos tentando, né? E eu já vi pessoas perdendo fortunas na vida tentando virar político e não conseguindo, né? Porque ela teve os 30 segundos dela de glória num programa de partido eleitoral para não dizer absolutamente nada. Mas historicamente a coisa ela desanda, né? Eu acho muito curioso como o auto-boicote funciona também nesse cenário de jurar que um dia você vai virar autoridade, né? Eu lembro até aqui no bairro que eu moro, tinha um rapaz aqui que era dono de um lava-jato, ele saiu candidato, mas ele ficou bonito, viu? Você precisava ver ele discursando, era a coisa mais linda do mundo, né? Só que ele não virou. E aí, né, é o caos, né? Mas eu quero puxar muito para esse outro lado de reflexão, né? Até que ponto todo esse sistema nosso não faz com que a pessoa não se expresse também. Né? A inexistência de espaço de discussão sobre o que seriam as ideias para a política. Né? E aí, professor Josué? Então, Jorge, eu estava lembrando aqui de uns memes que circulam aí pela internet, né, nesse contexto que a gente vive, né, esse contexto grotesco, né, do fascismo, né, dessas loucuras todas, né, dessas bizarrices. E um desses memes falava o seguinte: o que precisava, né, o que salvaria o Brasil era só duas coisas, né? Era interpretação de texto e consciência de classe, né? Opa! E aí eu acho que quando a gente pensa a questão do voto, né? Eu penso que passa por essas duas coisas, passa por um processo, né? Primeiro, a questão da educação, né? Educação, a questão da consciência, né? Consciência histórica, política, né? Isso, eu acredito que é um trabalho que a escola, né, e que a educação, ela vem tentando fazer a despeito do que o Estado vem fazendo conta, né, em relação, e aí eu me refiro em relação às reformas que estão sendo feitas, que foram feitas nos últimos anos, né, a reforma no ensino médio, né, BNCC, que vem esvaziando o currículo, né, que vem impedindo o trabalho dos professores, sobretudo no campo das ciências humanas, né, para que faça esse trabalho, né, e a exemplo disso a gente tem, por exemplo, o trabalho que tem sido feito, né, pelos movimentos aí da extrema direita, né, do tipo escola sem partido e tal, né, que tem tentado esvaziar exatamente esvaziar o trabalho educativo da escola por dizer que a escola tem sido um campo de doutrinamento, etc., que é uma grande, né, balela, né, do ponto de vista, né, de que realmente não é verdade, né? A escola que nós temos é uma escola que ela é muito mais, né, digamos assim, se a gente fosse falar de doutrinamento, né, ela é uma escola muito mais doutrinamento no sentido de reproduzir a ordem social capitalista do que qualquer coisa, né? Mas existem espaços ali onde os professores tentam fazer uma contra-hegemonia, né, um trabalho de conscientização e tal, né? Mas do ponto de vista partindo para a questão do voto, né? E aí é interessante pensar essa questão mais ampla, né, de que a participação ela não se restringe de fato à questão do voto, né, a participação política não se restringe à questão do voto, né, mas uma questão que eu acho que é fundamental, que a juventude, sobretudo, precisa tentar entender, é a questão do pertencimento, né, a questão do pertencimento, né, quer dizer, se eu sou jovem, né? Se eu sou jovem, eu tenho que pensar quem que eu quero que me represente na Câmara Federal,
né? Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Se eu sou negro, se eu sou mulher, se eu sou LGBT e etc, etc, né? Então, tem um pouco aí da questão da consciência de classe também, que eu acho que é fundamental, né? Sim, sim, Quando a sim. gente... E, professor, é muito curioso até o que você está falando, porque isso era de se esperar que as pessoas fizessem uma pesquisa antes para conhecer o candidato e para votar em alguém que de verdade vá se representar, né? E não fazer esse trabalho por exemplo, se eu gosto de música, se eu gosto de rock and roll, por que não ter um candidato que goste também de rock and roll, né? Tá? É menos pior, entende? Tá? Porque você tem até uma identificação aí, né, dentro desse processo. Ah, eu nasci no meio dos seringueiros, eu quero votar em alguém que represente a categoria dos seringueiros, né? Isso é o normal de se esperar, que deveria acontecer em boa parte das vezes, mas não é o que a gente vê, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente olha, por exemplo, para a formação das bancadas no Congresso, né? Por exemplo, quanto por cento da bancada do Congresso, das bancadas do Congresso é formada por trabalhadores, por sindicalistas, por professores, né? Obviamente, a maior parte da bancada do Congresso é formada, né, por empresários, né, por representantes de banqueiros e etc. Os trabalhadores têm lá o quê? Os sindicalistas, você tem uma bancada lá menor que 50 deputados hoje, né? E a maior parte é a bancada do chamado BBB, né? Boi, bala e Bíblia, né? É por isso que eles estão aí com o tratoraço, né? Passando por cima, né? Então, como diz lá aquele famoso ex-ministro, né? Passando a boiada, né? E aí eu acho que a juventude tem que ficar atenta em relação a isso, né? Se você quer que as suas pautas elas sejam colocadas, né, no Congresso Nacional, na Câmara, né, na Câmara Legislativa, né, na Assembleia Legislativa, você tem que votar em quem realmente vai colocar essas pautas, né? Não naquele sujeito que se apresenta de modo caricato, né? Como a gente tem visto, por exemplo, aqui no estado de Goiás, né? Os caras malucos aí que aparecem, como vocês bem colocaram aí, né? No marketing político, né? Nem um maluco de um delegado que aparece fazendo umas coisas loucas aí, parece um retardado mental e chega lá e vira campeão de votos, né? Então, assim, é uma coisa mais, sabe? Então, é claro, ele está tirando proveito né, de todo um contexto de insegurança da população e tal, né? Mas eu acho que é necessário que a gente reflita a respeito, né, de quem nós queremos que nos represente, né? Porque a coisa está totalmente invertida, né? Ontem eu estava Sim, ouvindo, né, sim. no noticiário a respeito da representação feminina, né? As mulheres são quase 52, são 51,8% do eleitorado brasileiro e elas não chegam a 15% de representação no Congresso. E isso Sim, porque sim, existe sim. uma legislação que obriga os partidos, né, a fomentar as candidaturas, né? Mas os partidos eles criam toda uma série de dificuldades para que o dinheiro chegue, né, às candidatas, né? E geralmente esse financiamento só chega ali nos últimos 15 dias das campanhas, né? Então tem que haver todo um esforço, né, para que haja, né, essas candidaturas, para que as candidaturas femininas tenham algum êxito, né? Então, por exemplo, é importante que as mulheres tenham consciência, né? Por exemplo, nós vivemos num país... Sim, sim, sim. É muito legal isso, ter consciência, que uma boa parte das pessoas não tem, né? Eu quero aproveitar aqui, pedir licença, vou passar por uma questão aqui, até para o professor Léo Tondato. Léo, em 2013, eu participei de um movimento que eu gostei demais, foi quando todo mundo foi para as ruas, né, pedindo claramente o projeto do chamado Ficha Limpa. Juntou gente de tudo quanto era partido, foi um movimento suprapartidário, juntou gente de tudo quanto era lado, né, pedindo o fim da corrupção, mais dinheiro para saúde e educação. E eu nunca vi um Congresso Nacional com tanto medo, a toque de caixa aprovaram a lei, tornaram, né,
crime hediondo, a corrupção, aquela coisa toda linda de ver. Né? Aí, mais ou menos, estamos aqui há um tempinho disso, né? O governo gastou uma grana lascada aí para tentar tirar a legitimidade dos movimentos sociais, né? Inventaram N desculpas para a gente não poder fazer aquilo, que a gente era arruaceira, era baderneira, era um bando de vagabundo, né? Mas aprovaram a lei. E é engraçado que ano após ano eles criam um jeitinho de mexer no tal do ficha limpa. Onde não, veja bem, é só para condenado em segunda instância, não, veja bem, é só para se ele for procurado pela Interpol, veja bem. Mas o problema não é só o problema da política. Eu acho que o problema tem ainda a pessoa olhar uma coisa muito simples. Esse cara tem ficha na polícia? Esse cara de verdade é corrupto? Uhum. E aí onde eu jogo para você uma pergunta, professor Léo, né? Por que as pessoas querem votar em pessoas que sabem que a índole não é muito boa, não, sabe? Sabe que o cara é tarado, tu vai trancar ele no quarto com a sua irmã, né? Sabe? Como é que tu faz um negócio desse jeito? Me explica isso, né? Se boicota, né? Vai lá e entra onde não tem que entrar, onde não deve ir, né? Você tá falando da questão da ficha limpa. Eu acho que é engraçado como a corrupção também se torna um dos nossos complexos culturais, né? E fica ali junto com o jeitinho. É claro que também o próprio jeitinho brasileiro, se a gente for analisar aí, né, em psicologia coletiva, tem uma questão de sair junto com essa questão alegria, trickster, com até a própria questão da malandragem, de sair de um lugar de muita dor, né? Mas você precisa se boicotar mesmo? Já não basta na vida pessoal, tem que também ser na coletiva? Aqui me ocorre uma pergunta. Será que a gente tem essa coisa mesmo do o malandro que é dono do morro, ele é gente boa? Pois Sabe? é. Sabe aquela coisa toda? Não, cara, o cara é gangster, não, mas ele é meu amigo, cara, tá pagando minhas contas, né? Até que ponto a gente não naturaliza essa condição toda? Sabe? Eu volto para a condição de fazer uma análise psicológica. Eu quero fazer uma live, fazer uma análise psicológica da vida do Maluf, cara. Sabe? Que é uma coisa assim que não tem base. O cara procurado pela Interpol, cara. Não, mas ele rouba, mas que coisa bonitinha, né? Aqui é o boicote, né? Trancar a irmã, sabe? Com um tarado, cara. Isso não vai acabar em coisa que presta, né? E você banaliza e você canoniza também, né? Porque daí vira santo, né? Você vai absolvendo dos pecados. Eu ia trazer no final, mas eu acho que cai muito bem, até com a fala dos professores. Vou trazer 2 pequenos trechos de música, né? Primeiro, de Chico Buarque, né? Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E do Marcelo D2 e do Leandro Sapucaí, uma cidade muito longe daqui. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado, sim. É que o judiciário tá todo comprado e o legislativo tá financiado. E o pobre operário que joga seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, coloca a culpa de tudo nos homens do camburão. E eles colocam a culpa de tudo na população. Fala bem, né? É pesado, é Isso pesado. aí, é bom, maravilha. Isso foi de cor ou não? Foi. Caramba, bicho. Maravilha. E aí, professor José, vamos lá. Olha, realmente, essa questão da representação é difícil. Às vezes a gente vai votar e como que você se identifica com alguém? Por exemplo, hoje 1/3 das pessoas, 1/3 dos votos do Brasil, se você vai num restaurante, se você vai numa lanchonete, se você vai num posto de gasolina, abastecer seu carro, na igreja,
para pensar que 1/3 das pessoas que você vai conviver, vai ver no seu dia a dia, 1/3 delas deposita o voto em uma pessoa, estão propensas a depositar o voto em uma pessoa que defende abertamente tortura, que defende abertamente fuzilamento, que defende abertamente a ruptura institucional. É assustador isso, sabe? Que flerta cotidianamente com o fascismo. E fascismo pegando nas definições mais modernas, a definição do século XXI, tem até um livro maravilhoso do Jason Stanley, que mostra as características do fascismo do século XXI. Está lá, enquadradinho, sabe? Um fundamentalismo perigoso. Então, é assustador a gente ver, poxa, se a gente acha que o político, nos moldes da democracia liberal, né? Que a ideia da democracia, como a gente conhece hoje, ela foi modelada sobre os preceitos do liberalismo. Basta ver o John Stuart Mill, basta ver o John Locke, basta ver o Barão de Montesquieu com a divisão dos 3 poderes, etc. e tal. A gente olha e fala, peraí um pouquinho, aquela pessoa, ela vai me representar politicamente, né? Eu estou dando uma procuração para ela, para que ela fale em meu nome no que tange a discussão sobre o bem comum, do que tange a discussão sobre os rumos da polis, da vida pública. Ou seja, é incrível você pensar que tem pessoas que em tese seriam boas, os chamados cidadãos de bem, que eu até assusto um pouco com esse termo. Quando alguém fala que é cidadão de bem, eu já fico com o pé atrás, sabe? Falo, peraí um pouquinho, tem alguma coisa errada aí, né? Não é possível. Elas vão depositar o voto em pessoas que possuem essas características. Mas aí entra naquilo que a gente conversou no início. É você colocar alguém como de uma forma antitética. Eu estou indo em você porque o outro não possui características que eu quero. Então, exemplo, eu voto no Bolsonaro porque o Lula é corrupto. E isso pegou. O cara pode estar fazendo um governo desastroso, eu até faço um desafio público aqui, né? A vida de alguém melhorou nesses últimos 3 anos e meio? Em que melhorou? Não adianta falar agora que a gasolina baixou, viu? Porque isso não tem nada a ver. Então, é um desafio público, porque os representantes eles têm essa função, né? Então, fica essa reflexão sobre até que ponto, de fato, as pessoas estão propensas a escolher o correto. Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão fazendo aquilo que elas não sabem. Mas será que as pessoas elas são ignorantes dessa forma? Não. O brasileiro o brasileiro não é um povo ignorante. A gente não pode rotular as pessoas de burras, porque elas não têm consciência, porque elas não sabem o que está acontecendo, porque é difícil, né? Talvez o modelo nosso esteja esgotado, talvez o que a gente precisa, sabe o que é de mais ferramentas constitucionais de incorporação das pessoas na participação política, uma democracia mais participativa, uma democracia mais deliberacionista, sabe? Jorge e colegas, eu acredito muito nisso, né? Talvez isso seja o que há de saída para as democracias ocidentais do século XXI. Maravilha, concordo em gênero, número e grau, inclusive com o maior diálogo, que é o que a gente está tentando trazer aqui no canal. Vocês veem que a gente não está falando dessa ou daquela ideologia. A gente quer participação ideológica, por favor, inteligente, né? Que pessoas que venham para o debate, né? Até para a gente construir de verdade uma nação, né? E dentro disso que vocês estão falando, eu fico pensando até que ponto a gente vota num personagem, não numa realidade, né? Até voltando para aquela questão do marketing, né? Porque é legal quando a gente vê as pessoas com esse discurso, não vou votar num porque era corrupto, e aí, de repente, o cara que está falando isso é mais corrupto do que o outro, né? Tá? Até que ponto o personagem está maquiando de verdade quem ele é, né? E pior do que isso, né? Os noticiários estão aí, tá todo mundo vendo a realidade, as coisas estão colocadas à mesa, tá tudo posto à prova, mas mesmo assim, não, gente, veja bem, estão falando mal dele, você tem que entender que ele é coitadinho, né? Eu acho muito curioso essa coisa do que o professor até Leopoldo Dato começou a falar, né? Esse endeusamento, né? Essa coisa meio... Até aqui em Goiânia aconteceu um negócio fenomenal com a morte do Luiz Rezende. Eu não canso de falar que a gente está vivendo um problema psicológico e religioso da idolatria, né? Quando morreu o nosso ex-prefeito Luiz Rezende, um homem de vida pública, fez muita coisa legal, né? Maravilha, né?
Iris Rezende. Só que, de repente, a galera começou a querer tratá-lo como um santo, né? E aí até o arcebispo aqui, o Dom Washington, deu sapituca, né? Falou, pelo amor de Deus, santo, por quê? Qual foi o milagre que ele fez? Né? O pessoal queria colocar, inclusive, o nome do aeroporto de Santo Iris Rezende Machado. Oi? Legal, merece o nome num viaduto, numa via pública, né? Um grande homem, mas santo. Oi? Até que ponto a nossa política não está vindo com essa coisa meio que ancestral, professor Josué, né? De tratar, né? Aí eu volto até para aquela coisa que a gente viu aí da Revolução Francesa, né? De tratar até o rei como divindade, o coronel como divindade, o político como grande homem salvador da pátria. E até que ponto isso não vira um belo de um tiro no nosso pé, né? Exato. Exato. Ó, uma coisa importante, interessante que você colocou, Jorge, é porque essa idolatria, né, ela perpassa a ideia da superpersonificação. É a gente enxergar no outro a representação de um tipo ideal de pessoa. Uma pessoa que ela é intangível. E a construção da imagem da pessoa, ela sempre é muito bem feita, né? Se você pega, por exemplo, regimes totalitários, como na Alemanha nazista e na Itália fascista, era a mesma forma. Era da mesma. Sim, o fascismo tem muito essa característica, né, professor? O fascismo tem muito essa característica de idolatria, total, né? Total. O culto ao líder é uma das características que não envelheceu. Essa característica não envelheceu. Incrível como me assusta um pouco a ideia do culto ao líder. O messianismo que a gente fala, né? Poxa, a pessoa vai lá, eu preciso tocar naquele político. Tem alguns políticos, ou que é chamado de mito, né? Ou Salvador, ele é inquestionável. E isso, uma coisa curiosa, uma coisa importante que a gente precisa dizer, é que a característica de um populismo, vamos dizer assim, não é restrita só ao campo ideológico. Nós temos, historicamente, populistas de esquerda também. Isso é importante dizer. Nós tivemos governantes totalitários de extrema esquerda. Mao Tse Tung era o quê? Né? Então, peraí um pouquinho, né? Então não é exclusivo da direita, tá? Isso é bom dizer. Aliás, o pessoal ainda tem... A gente está numa era tão maluca, né? De uma imbecilidade coletiva, que tem gente que até falando que nazismo é de esquerda. A gente tem que desconstruir coisas que são colocadas de uma maneira banalizada, sabe? Então, ainda bem que existem canais como esse que trazem um debate enriquecedor. Maravilha. Deixa eu escutar um pouquinho o professor Josué. Vamos lá. Eu acho que um pouco na linha mesmo aí do que o professor José Elias estava colocando. Lembrando aqui um pouco das nossas origens, né? Enquanto nos regimes totalitários a gente tem o culto ao líder, as nossas origens, enquanto Estado-nação, a gente tem uma monarquia importada da Europa, né? Que, por sua vez, também, as monarquias têm a sua, digamos assim, a sua legitimidade, dada pelo quê? Pelo caráter divino, né? Tem a sua legitimidade dada pelo caráter divino. Então, existe ali toda uma personificação do divino em torno dela, né? Então, quando a gente... será que a gente vira imortal se você transar com um rei assim e ter filho dele? Né? Porque essa coisa é meio mítica, né? Será que foi por isso que Dom Pedro II teve quantos filhos mesmo? Foi 100 e... né? Pois é, nem lembro, mas enfim, o fato é que o próprio mito, né? A ideia de mito é interessante isso, né? Quando as pessoas colocam, né? Quando mito, né? Afinal de contas, o que é mito, né? Mito é exatamente aquilo que não é, né? Se você remete, né, à filosofia, né? É exatamente, né? A desconstrução, né, em oposição à razão, né? Quer dizer, ou seja, o mito é aquilo que se desfaz porque não se explica pela razão, né? Na prática, né? Então,
o mito o mito nesse caso, né? E aí ele provou o mito, ele provou ser um mito mesmo, né? Do ponto de vista das políticas que foram colocadas, né? Que foram implementadas ou que não foram também implementadas, né? Importante que se percebam isso, né? Mas eu acho que essa é uma característica que a gente tem que aprender a lidar com ela, né? E aí eu recorro novamente à ideia da consciência de classe, Jorge. Eu acho que se a gente começa a pensar a partir dessa categoria da consciência de classe, né, da identificação com a classe social, que embora haja alguns segmentos que acham a classe não existe mais, olha, eu acho que ainda existe pobre ainda. Para onde eu olho, eu vejo pobre, eu vejo gente pedindo na rua, né? Eu vejo gente, né, quer dizer, procurando emprego, né? Eu vejo gente sendo explorada para um lado e para o outro, né? Então, à medida em que as pessoas começam a se identificar, né, com a sua classe, né? Então, eu acho que isso pode fazer com que elas desmistifiquem o processo da política, né? E esse desmistificar a política, ela vai deixando de ver no sujeito um mito e veja uma representação, né? E isso vai levar a um processo de uma política que, inclusive, se desloque até um pouco mais da ideia de representação para uma ideia mais de participação política. Maravilhoso, professor. Professor Léo, é curioso, né? A gente está falando de fantasia ou de realidade? Porque quando a gente começa a ter num cenário político, né, pessoas que a gente não conhece, é uma fantasia discursiva que transforma um ser humano cheio de falhas em um super-herói, sem ser super-herói. Detalhe que eu mais gosto da história é isso, né? Que se o cara estivesse voando e matando, tiro de granada no peito, eu ia ser o primeiro a bater continência e falar, bravo! Só que não, né? A gente vê atrapalhada e mais atrapalhada. E a pessoa metendo os pés pelas mãos para tentar forjar aquilo que ela não é, no não ser do que ela tentou virar. Filosófico isso, né? E aí, como é que faz nesse imbróglio aí de fantasia e realidade, nessa coisa meio discursiva, ideológica, que não se consolida de fato? Eu acho que... 10 minutos, Jorge. Eu acho que aí temos uma questão. Né? Primeiro, eu estava lembrando, e hoje mesmo eu estava assistindo um documentário sobre a vida do Idi Amin Dada, em Uganda. Né? Uma figura que também à primeira vista, vejam o filme O Último Rei da Escócia, né? Que parecia ser vestida de tanta potência, não? À primeira vista ali. Eu acho que existe uma coisa muito simples, Jorge, chamada falso selfie. É aquilo que parece brilhar e não brilha. Um falso brilhante, né? Já que estaria a nossa LCG, né? Que quando eu vi era bijuteria. Né? Então, esse bonitinho, mas ordinário, né? Exatamente. Né? E esse falso selfie nos leva a um lugar, a fantasia de um lugar, né? Porque eu acho que é a fantasia aí que fala, mexe com as nossas fantasias internas, de um lugar edênico, né? Sim, apesar dos olhos verdes, ela tem gonorreia, né? Que coisa mais fantástica, né? Exato. Então, e a gente tem a saudade desse paraíso, né? Jacobi já vai falar disso para nós também, né? Saudades do paraíso, um lugar edênico, onde tudo vai ser lindo e maravilhoso. E esse falso selfie, ele vai produzir na consciência um efeito de fascínio. Aquilo, você vai ficar fascinado por aquilo. Até a hora que você descobre que apesar dos olhos verdes, tu pegou foi uma DST pesada, né? Que vai ter que tomar muita penicilina naquele lugar lá e dói, né? Afe Maria, fui enganado, né?
E E aí? ainda você canta Aqueles Olhos Verdes que Nunca Esquecerei. Oh. Ave Maria, tem alguns que vale a pena esquecer, viu, gente? Oh! Oi, como vai? Então, eu acho que É, é aí que é importante. o problema aqui, eu volto até para o Aldo Carotenuto, né, o nosso professor, né, um grande analista italiano, o amar trair, né, não é quando o outro nos trai, é quando o próprio indivíduo se trai. Estou citando aqui uma obra, Amar Trair, professor Aldo Carotenuto, né? Quando o indivíduo se trai, ou na linguagem psicanalítica, o recolhimento da projeção, que você fantasia demais, e descobre que essa fantasia é muito de autoilusão, aí vem a depressão, e a depressão é lascada, né? Oh, Sabe que que daí o vagabundo me iludiu, mas por que que você deixou ele te iludir, meu Deus do céu, né? Aí, Jorge, a trilha sonora muda. Toca Maísa, Meu Mundo Caiu. É, Vocês acham que tem muita gente, muitos eleitores, que eles parece que se deixam enganar? Vocês sentem isso também ou não? olha, a quantidade de arrependido da última eleição é gigantesca, viu? É onde a gente vê, inclusive, muita gente aí revoltada, né? É curioso, né? Porque para pensar, é 52%, 53%. Aí você fala, pô, mas olha, você tá vendo o que tá acontecendo? As declarações sobre a pandemia. Eu tenho um amigo meu que ele fala, como é que eu votei num cara como esse? Eu não acredito nisso. Como é que eu fiz isso? Eu falei, meu amigo, mas acho que aí ele falou, eu acho que eu me sabotei. Eu acho que eu me sabotei. Perfeito, professor Eu não quis José. enxergar. É isso, auto-boicote, falta de consciência, tiro no pé. O cara sabe que a criatura não presta, então, por favor, não case com ela. Você pode ter até uma aventura muito louca aí, grandes noites de amor, mas não precisa levar para dentro de casa, né? Não tranca a irmã no quarto com o tarado que vai dar ruim, né? Ainda mais se a irmã tá boazinha, não tá precisando disso, né? Ah, que alto boicote é esse? Né? Em quem você vai votar, né? Galera, a gente está estourando o nosso tempo. Vou pedir as considerações finais de cada colega aqui presente. Esse é um tema que não tem fim, que a gente tem tentado trazer para a sociedade, independente da sua ideologia. Vote consciente. Tá? Arregaça a manga, pesquisa a vida da pessoa, levanta se ela é ficha suja. Se for, passa teu voto para outra pessoa. Sabe? Corre atrás, gente. Vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos lá, quero ouvir a declaração de cada um dos colegas aqui para a gente poder fechar, né, essa live, dentre várias outras que nós vamos estar fazendo nesse período. Primeiro os mais velhos, Josué. Então vamos lá. Uai, então, Jorge, primeiro parabenizar pela iniciativa. Eu acho que nós estamos precisando, a sociedade está precisando de iniciativas como essa, né? De debates, né? Debater a política, né? A juventude precisa se envolver com a política. Eu acho que programas como esse podem ajudar muito, pode contribuir. A título de considerações aqui, eu acho que para a gente pensar num voto consciente, eu acho que, primeiro, eu acho que tem alguns sinais que o eleitor ele pode ter para não cair nas armadilhas, né, das armadilhas desse, né, desse velho travestido de novo que está aí, né? Então, digamos assim, algumas palavras-chave, né, desse velho travestido de novo, que se apresenta sempre nas eleições, combate à corrupção, defesa da família, né, moral e bons costumes, e etc. Né? Então, geralmente, essas pautas, elas ocultam
elas ocultam, por exemplo, os grandes interesses, os interesses econômicos, né, que estão por trás grupos, os interesses que eles defendem, né, por exemplo, os interesses ligados, por exemplo, ao grande agronegócio, às questões ambientais, né, que estão sendo postas hoje, né, que são questões muito caras, né, então eu acho que essas palavras-chave aí, elas podem ajudar o eleitor a se afastar das armadilhas, né, é isso, né, e é isso, é isso. Maravilha. Professor Leoton Dato. Bom, é um prazer, né? Acho que essa live foi uma delícia, né? Sempre muito bom. Acho que tem que pensar, e aí tem que entrar, sim, a reflexão, uma reflexão crítica, né? E eu, mais uma vez, vou citar a música, né? Porque tem homem da lei que vira homem mau quando ele vem para tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem para salvar e sai matando geral. Chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Obrigado. Maravilha. Professor José. Na realidade, agradecer. Foi uma satisfação participar com essa bancada super legal, qualificadíssima, né? Desse canal, que eu tenho assistido algumas lives também. Conheci o Jorge no melhor lugar do mundo para se conhecer, que é numa mesa de bar. E é ali onde as coisas, onde as evoluções nascem em mesas de bares, né? Às vezes para bem, às vezes para mal, mas nascem ali. E, na verdade, a questão do voto, o Josué apontou muito bem isso, e engatilhando com essa questão, com essa letra da música, de cor, hein? Isso me surpreende, eu tenho uma dificuldade para fazer isso, viu? Eu não seria um bom trovador. É difícil a gente pensar em como vislumbrar uma eleição enxergando uma pessoa que pensa diferente de você, não como inimigo. O problema é que o campo da política hoje, parte dele é construído sob a ótica de enxergar a não pluralidade a partir da necessidade de você destruir o ponto de vista alheio. Então, quando você se deparar com uma pessoa, com um candidato, que ele não se propõe a construir um diálogo dentro de uma proposta crítica de que os antagônicos eles podem lapidar dialeticamente um bom projeto de país, você desconfia dele. Então, eu vejo ainda um discurso muito violento nessa lógica política que está vindo aí muito forte, um discurso extremamente de exceção, um discurso onde o outro lado não pode ser debatido, o outro lado precisa ser destruído. Aí você já sai fora do campo democrático. Existem muitas pessoas na política brasileira hoje que instrumentalizam esse discurso de destruir o adversário para fazer com que as suas pautas tenham rigidez. Eu acho que se eu fosse votar em alguém, eu analisaria propostas e analisaria quem de fato não propõe qualquer formato de ruptura institucional. E acho que o recado é muito claro, né? Um forte abraço, foi uma satisfação. Maravilha. Bom, vou aproveitar e fazer minhas palavras do professor José. Eu não voto em quem não participa de debate. Eu acompanho a eleição na França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e lá o candidato é obrigado a ir num debate, trazer, expor suas ideias, dialogar com a oposição. Então, eu acho que isso, inclusive, é transparência. É falar, olha, eu tenho isso para oferecer à sociedade, né? É clareza nas ideias, né? Então, eu acho que a gente precisa exigir mais disso. Eu acho que não é só o candidato que tem essa responsabilidade, eu acho que cada um de nós tem por obrigação, no voto, de escolher muito bem o candidato, preferencialmente alguém que não ladre, alguém que não morda, alguém que traga ideias, que tenha diálogo. Aí a gente consegue civilizar a humanidade, né? E, aliás, perdão pelo ladrar e latir, eu tenho 2 cachorros, eles são muito amorosos, são muito dóceis, né? Eles não mordem qualquer pessoa sem motivo, né? Então, eu acho que a gente pode civilizar mais o processo e não animalizar o processo eleitoral. Valeu, gente, até a próxima live. Obrigadão. Um abraço, gente.